Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, sábado 26 de setembro, agora 19 horas e 27 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas, o website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast hoje é Quando o Inverno Chegar, uma homenagem aí ao Tim Maia, saudoso aí, cantor e compositor. Essa imagem aí, a moça ali, né, bem agasalhada ali, brincando com a neve, convidando aí as pessoas aí a participar. O que acontece? A gente vê algo parecido acontecendo aí no mercado, o inverno chegando, uma possibilidade aí de uma queda, e aí a gente pode ter aí um recuo bastante forte aí das criptomoedas. A gente está vendo essa possibilidade em função da fraqueza que elas estão mostrando para novas altas. Então esse aí é um dos temas aí de hoje, a gente quer mostrar isso um pouco mais para vocês. A gente não vê grandes movimentações aí dentro do gráfico diário, em especial aí porque nós estamos vendo um volume bastante fraco. A exceção é a BNB, a gente está dentro do final de semana, então ela deve dar uma leve movimentação aí para as criptomoedas, mas no geral a gente está vendo aí uma fraqueza no volume. A gente tem aqui o gráfico direto da Binance, Bitcoin Tether, gráfico diário. Nós estamos aí sob as médias móveis, esse conjugado 20/50, num teste a eles nesse momento. Esse teste está demorando, vocês já devem estar um pouco chateados aí com a gente falando que vai cair, que não é, a gente bateu no topo, agora ele deve descer em direção ao fundo. Esse negócio ou não se mexe ou sobe um pouco mais. Cada vez que a gente faz um podcast ele sobe um pouco mais, então parece, né, combinado, se corre aqui vai para lá, mais ou menos no mercado, o cara compra cá, o cara vende, sobe, né? Então essa aí é a realidade. A gente vê uma falta de força, vocês podem ver aqui o volume todo ele dentro aqui do diário, quando escapa a predominância é de candles de baixo. E nós vemos também então essa possibilidade desse recuo, provavelmente um teste, aqui é a média móvel dos 200, talvez algo maior, o gráfico semanal vai mostrar isso aí também. Então nós vamos dar uma passada no gráfico diário, depois a gente mostra o semanal da Bitcoin para vocês, e quem ficar com a gente até o final vai ter uma surpresa. Como uma surpresa não posso falar o que é, mas como eu também não me aguento, é o SP500. Nós vamos mostrar para vocês, calma, não é só o SP500, é o SP500 precificado diferente, como aguarde, tá? Então vamos aí direto para o mercado. A gente entra aqui da Binance, Bitcoin em Tether, gráfico diário. Então o que nós temos aqui? A gente já tinha comentado, o conjugado das médias móveis de 20 e 50, para quem está acompanhando nós aí pela primeira vez ou pelas primeiras. A linha branca é média móvel exponencial dos últimos 20 períodos e a linha amarela é dos últimos 50, e a linha ocre ou laranja ou marrom, como queira, eu gosto de ocre, ocre é uma palavra legal, os últimos 200. E aqui nós temos essa área com uma transparência parcial, que é a média móvel aritmética dos últimos 200 períodos, porém nas colunas de volume. Por que isso está aqui? Uma boa pergunta, né? Então, eis a resposta, é a nossa threshold de relevância. Que diabos é isso? A gente acredita que volumes acima dessa média estão relacionados com movimentos relevantes. E abaixo não. É sempre assim? Claro que não, mas na maioria das vezes, a ponto de compensar o uso dessa lógica, a gente chama isso aí de uma... me fugiu a palavra agora, não gosto como me foge a palavra, tá? É uma heurística. Isso aí funciona, tá? Então é por isso. Então vamos dar uma olhada aqui. O que a gente está vendo? Uma fraqueza aqui no rompimento. Pode ver que o volume ontem já foi menor e hoje o dia nós ainda temos agora 1h29 no dia de hoje, ainda fraco, tá? Então nós vemos essa possibilidade de não haver rompimento e a gente ter uma queda. Ou pior seria ainda um rompimento falso no dia de amanhã, em especial na madrugada de hoje até o começo de amanhã. Não só porque a gente está fazendo podcast agora, tá? Mas porque a gente vê esse último impulso para sugerir um rompimento e depois então vem uma queda.
Quando começa a abrir os mercados na Ásia ou quando a gente começa a ter alguma perspectiva ruim no mercado, a gente não vê boas perspectivas para o mercado de uma maneira geral, não só das criptos, nas próximas semanas aí, e pelo menos até as eleições, talvez depois ainda menos, tá? Então é isso, a gente vê uma luz só no fim do túnel, que é o anúncio de que, ó, agora existe uma cura então para o vírus, né? Fantástico, tá? Então, aí uma vez isso acontecendo, a gente acha que pode haver um risk on, e aí, ou seja, o capital volta a ser empregado em risco, e isso aí provavelmente vai ser ruim para ativos mais conservadores, entre eles, então, o ouro, entre eles a gente vê a Bitcoin, sim, conservadora para quem está fugindo daquele mainstream Wall Street, tá? E daí é ações, basicamente. Então, ações sobe e algumas outras coisas devem cair. Talvez isso ajude a Bitcoin, talvez no primeiro momento não. Então, esse é um ponto-chave. Pelo menos vai trazer volatilidade. Então, sim, a gente acha que no momento que sai uma vacina, isso pode ser ruim para Bitcoin, mas depois ela se recupera, mas no primeiro momento isso pode ter um mini crash, tá? Até onde é que vai a gente não sabe, mas isso pode acontecer. Por quê? Porque o capital deve estar migrando então para Wall Street. Essa é a nossa leitura, se é, se não é, tem que viver para ver, tá? Mas olhando agora é o que a gente imagina. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal, então aqui para ter uma ideia de Quo Vadis, né? O que é Quo Vadis? É para onde vamos, né? Ou para onde vais. Então, aqui a gente teve nesta semana aí que passou, ou tá praticamente no fim, a gente está bem dentro dessa trading range aqui já faz 3 semanas, tá? 4 semanas atrás a gente ingressou nela, ainda estamos dentro. A gente fica aqui com o topo aos 11K e com o fundo aos 10K. Então, a trading range de 1K. Tá? Então, a gente chegou a fazer uma visita nessa semana, olha que baita oportunidade, tem aí praticamente 10% de ganho e a gente está fazendo testes, então essa média móvel semanal, que aqui está passando exatamente aos 10K. Tem uma embaixo dela aqui, é de 50 praticamente aos 9K, então seria aí sim uma outra oportunidade. Então a gente tem que acompanhar a perda dessa linha aqui no gráfico semanal, dificilmente a gente vai perder, a semana termina amanhã, né? Final domingo às 21 horas. Então, dificilmente a gente vai fazer teste ainda essa semana, mas a gente pode continuar o movimento aqui, caso a gente tenha, então, movimentos baixistas lá fora em Wall Street, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que a gente queria chamar a atenção para vocês no semanal. E agora a gente volta para o diário, que a gente vai trocar de ativo, nós vamos dar uma olhada no Ethereum. O Ethereum deve continuar aqui o movimento de alta e fazer aqui o teste a média móvel de 50 a 20 aqui conjugado, mais conjugado que na Bitcoin, elas estão um pouco mais distantes ali, isso nos dá espaço aqui para altas até os 360, tá? 365. Então a gente acha que isso pode acontecer no dia de amanhã, isso acontecendo a gente deve subir um pouco mais na Bitcoin. Vamos aproveitar que a gente fez essa menção, a gente tem espaço então na Bitcoin para subir até os 10K8, 10K9 e isso aí pode nos levar aqui no Ethereum então aos 360. Então a gente ainda tem fôlego para alta, tá? Pode olhar aqui que no gráfico diário a gente está com um pouco mais de volume, o dia de ontem a gente teve volume, anteontem também, só que hoje está bem mais fraco, então poderia marcar também o início de uma reversão. Então nós não tendo um avanço dentro das médias móveis na Bitcoin, a gente se mantendo ali 10K7 para baixo, aqui a gente deve voltar. Essa é a nossa perspectiva. Do contrário, a gente pode fazer um teste rápido aqui e seguir descendo. Mas o que acontece agora é final de semana. Final de semana Wall Street está fechado. Na nossa opinião, quem nos governa é a BNB, que é a Binance Coin, né? A coin nativa, para quem não está acompanhando. Já faz um ano aí, praticamente, que a Binance lançou, então, o Binance, como queiram, né? Lançou aí a sua própria blockchain e, evidentemente, ela não é permissionada, mas ela é centralizada, porque todos os servidores são do mesmo dono, então isso, ser blockchain, não ser blockchain, tanto faz, porque tu mexe como tu quer, né? E é importante ter essa distinção, né? Não adianta ser blockchain todos nós ser de um cara só, tá? Porque daí ele faz o que ele quer. Então, tu tem que ter justamente essa dispersão de ownership, né? Ou não adianta estar também 60% na China. E daí o governo da China diz, bota lá tal coisa, né? Naquela clássica frase, coloca aí na tua coluna, nós, os jornalistas independentes, pensamos que. Então, é uma coisa mais ou menos assim, também não adianta, tá?
E então o que a gente tem aqui? A BNB subindo com volume, tá? Bem próximo aqui do limiar, ele pode continuar subindo sim. Neste caso, a gente vê ele subindo aqui até os 28, até os 28, e isso aí deve fazer um falso rompimento na Bitcoin, nos jogar até os 360, 370 no Ethereum. Tá? E aí, claro, se a gente começar a semana aqui com os mercados asiáticos em alta, etc e tal, deve tudo subir, mas a gente acha o contrário, porque a gente está com problemas no mercado imobiliário chinês, tá? Eles estão começando a aparecer, tá? Os corpos estão flutuando. Então isso pode dar um viés baixista, então a gente continua contando que o movimento aqui acabou, tá? Podemos estar errados, já tivemos errado tantas vezes, mas temos aí essa opinião agora. Agora vamos dar uma olhada, está começando a surpresa. Então vamos lá. Eis o SP500, esse gráfico aqui não é all time, mas ele vem lá dos 1900 praticamente, né? 1920, 1930. Vamos ver se ele diz aqui de quando. 1928. Então aqui está o gráfico, vamos ver se aqui está aparecendo para vocês, está assim. Então esse aqui é o famoso SP500, principal índice do mercado acionário americano. Até aí tudo bem, agora vejam só esse aqui. É o mesmo gráfico, porém precificado diferente. Alguém tem algum palpite do que é? A gente vai deixar vocês pensar, né? Claro que não, né? Esse aqui é o SP500 em ouro, é o SP500 em ouro. Então vamos voltar de novo para o outro. Olha que coisa fantástica isso aqui. Esse aqui é o SP500 em dólar e esse aqui ele em ouro. Nota que aqui ele chega até perto dos 4.000, né? 3.000 e pouco, 13.500, 13.600, chegou ao topo histórico. E aqui ele não passa de 5,50. O que é isso, né? 5,60. Que horas são, vovó Mafalda? 5,60. Quanto é que foi o pico do SP500 em ouro? 5,50. 5,5 onças foi o máximo, isso aqui em 2000, no pico do bubble. E agora aqui a gente chegou em 2018. Então, em 2016, quando a gente começou a ter queda aqui, os menos afoites já começaram a sair do mercado de ações. Eles perderam essa última alta aqui. Eles perderam essa última alta aqui, mas agora ficou elas por elas, né? Então, o really smart money, né? Ele já saiu do mercado de ações. Então, ele está em outros ativos, a gente pode ter até uma ideia de qual, tá? Então, seria razoável se a gente fosse fazer uma análise técnica aqui, projetar esse fundo aqui, ligar eles, a gente pode cair até menos de 1,5, sim, até perto do 1. E aí a gente chega no que seria então o glorioso Peter Schiff. Ele não é muito reverenciado na comunidade cripto, embora eu me considere parte da comunidade cripto, tá? Eu sou um grande admirador do Vil Metal, do ouro, e aí eu sou um grande admirador também das ideias do Peter Schiff, tá? E ele falou que é possível que o SP500 volte a ser precificado a 1 onça, né? Mas acho que ele falou do Dow Jones em todo caso, mas o SP500 está bem perto de chegar ali. E isso poderia acontecer, e aí nós temos duas hipóteses, então na verdade várias, né? Mas num extremo, o SP500 cai até o valor de 1 onça, então em torno de 1.900, então ele perderia ali 40% do seu valor, ou então a onça então subiria ao patamar atual, né? No outro extremo, então ela chegaria ali até os $3,000 ali, né? Então a onça. Então isso aí são movimentos que a gente está podendo experimentar aqui conforme o gráfico aqui vai se movimentando. Claro, ele pode simplesmente reverter e decolar, mas a gente está vendo aí um movimento aí de recuo, né? A gente teve essas ondas aqui dos anos 50, 60 aqui, aí tivemos aqui o Paul Volcker aqui, provavelmente vão dar uma olhada aqui que ano que foi isso, anos 70, né? Aí, claro, o ouro disparou. E aqui em 81, aqui, Paul Volcker marcando fundo aqui, ele joga a taxa de juros nos Estados Unidos, se não me engano, a 17%, ele é reverenciado, mas foi isso aí que permitiu os cartões de crédito nos Estados Unidos de cobrar mais do que 5% ao ano, eles não podiam, foi essa elevação aqui que jogou para cima, isso é muito pouco comentado, tá? Mas foi o subproduto desse negócio. E aí nós tivemos aqui uma disparada do mercado de ações, aqui num excelente bull market aqui, medido em ouro, porém desde 2001 nós tivemos uma queda, tá? E aqui essa última corrida que teve,
Vamos dar uma olhada aqui, provavelmente quando começou os quantitative easing, exatamente 2011, ela já chegou ao fim, então foi um tiro curto, foi um tiro de 7 anos, tá? Aqui em termos desse gráfico aqui não é muita coisa, é bastante pouco. Então é isso, pessoal, então muita atenção, a gente pode ter uma queda aqui no mercado de ações, medido em ouro, e isso aí para todos aqueles que criticam o ouro, porque a Bitcoin é melhor, ela pode sofrer junto, porque no gráfico diário a gente mostra uma alta correlação. Eu não gosto de usar esse termo porque é um termo matemático, mas então um movimento muito semelhante entre o S&P 500 e a Bitcoin. Então, se aqui cai, lá cai também em relação ao ouro, pelo menos num primeiro momento, tá? E é isso, então, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Nós ficamos muito felizes de poder contar com vocês. A gente espera voltar sempre aí, cada vez mais, com mais curtos episódios aí do nosso podcast. Muito obrigado. Tchau.